Até agora, nós temos estudado no livro de Miqueias, no capítulo 1, só para ajudar a recordar que Deus é o justo juiz, que vai julgar as nações e vai disciplinar o seu povo. No capítulo 2, nós vimos sobre uma denúncia contra aqueles que abusam do poder, cometem injustiça social. No capítulo 3, semana passada, vimos uma denúncia contra os falsos pastores, líderes religiosos que exploram a fé das pessoas, que torcem as escrituras, enganam, e também uma denúncia contra juízes corruptos que abusam do poder. Hoje nós vamos abrir no capítulo 4 de Miqueias. Quero convidar você para abrir capítulo 4 de Miqueias. Só para lembrar, né, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, aí começam os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Está ali no meio dos 12 profetas menores, menor no sentido de pouca quantidade de texto, não no sentido da grandeza do conteúdo, mas da quantidade. Muito bem. Se você observar aí no seu texto, o final do 12, 3:12, por isso, por causa de vocês, Sião é sinônimo de Jerusalém, porque a cidade foi edificada no Monte Sião, será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Jerusalém estava debaixo da disciplina forte do Senhor, e aqui você vai ver um contraste agora com a palavra dura de disciplina, uma palavra, Jerusalém se transformaria num entulho. Só que nós vamos ver agora no capítulo 4, o profeta de Deus dá uma pausa e traz um alento, que é bem comum nos profetas. Uma denúncia quando o povo está andando longe de Deus, quando o povo esfria, distancia, se mistura com outras nações, e Deus vai disciplinar. E aí ele olha além da disciplina de Deus, ele olha para um futuro incrível. Na verdade, se a gente for estudar o capítulo 4 inteiro, vai dar mais de 3.600 anos de tempo aqui. E nós não vamos poder desenvolver tudo isso, né, em tempo tão curtinho assim. Mas antes de dar continuidade, eu queria só aquecer aqui nossa mente, fazendo perguntas para você assim. Você já sonhou com um mundo ideal? Nesse mundo ideal que nós gostaríamos tanto, como seria esse mundo? Você já parou em algum momento para pensar como seria esse mundo ideal? Que infelizmente, todos os dias a gente acorda no real e tanta situação, muitas vezes, nos frustram. Eu pensei no mundo ideal, assim brevemente aqui, num pequeno resumo, em que não haveria miséria, não haveria mendigos, ninguém passa fome. Não estou falando de um sistema político, seja socialismo, comunismo ou outro qualquer. Eu falo de uma realidade onde a justiça não favorece ninguém mais do que o outro, a justiça é igual para todos. Não há opressão de espécie, de tipo algum, nem preconceito. Os alimentos não têm agrotóxicos, não há trânsito, não há cheiro de rio poluído, nem poluição, nem queimadas. As portas das casas ficam abertas, porque não há ladrões, não há sistema de segurança, não há nem polícia, não há nem exército, não há medo, não existe violência nesse lugar. Não há mau atendimento no posto de saúde, porque ninguém fica doente também. Não há delegacias, não há presídios, não há drogas, não tem traficantes. A corrupção nesse mundo ideal seria zero. Pois é disso que trata aqui o início do capítulo 4.
Isso nos faz sonhar e acreditar que um dia isso vai acontecer. Eu não sei você, mas a Bíblia deixa bem claro que haverá um lugar, um dia, onde tudo isso que eu acabei de falar, e muito mais do que eu acabei de falar, esse mundo ideal vai acontecer. Então eu quero convidá-los para a gente ler Miqueias. Nós vamos ler até o 5. Até o 5. Nos últimos dias, pense no profeta falando isso pela primeira vez e as pessoas ouvindo. Tenta pegar aí o sentido disso. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas. E os povos, olha bem, gente, os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações, poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Apesar desse versículo 9 referir-se a um momento distante, nós podemos, nesse momento, vivê-lo intensamente, no hoje e no agora. Eu quero ler com vocês o versículo 5. Se você tem a NVI, vamos ler juntos? Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Nós temos aqui um esboço desse capítulo, um reino, um livramento, uma conquista e um rei. E na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 5. Mas aqui só para a gente visualizar o que está acontecendo nesse capítulo aqui, eu vou me limitar só ao ponto número 1, o reino, porque não dá realmente para desenvolver os outros pontos. Mas vamos falar então sobre o reino, e você percebe, eu já falei do contraste do 3:12 e do 4 agora, que fala de um estabelecimento de Israel no futuro. Então ele olha, além do ano 605, que Jerusalém seria levada para a Babilônia, ele vai falar isso aí no versículo 9 e 10, vai ser levado à disciplina de Deus, o povo distanciou-se muito do Senhor, vai ser levado para a Babilônia, vai passar 70 anos, depois retorna para a terra, depois ele vai falar lá uma conquista, o mundo inteiro vai se unir contra Israel, e nessa hora Jesus chega e muita gente vai morrer, é chamada a Batalha do Armagedon, que está aqui dentro do capítulo, e depois o rei, ele assume o reinado em Jerusalém, e esse rei, nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Então você percebe já no começo aí, falando que o monte do templo vai ser estabelecido como o principal entre os montes. Em todas as épocas, nações, povos pagãos, sempre adoravam as suas divindades nos altos dos montes, porque havia uma mentalidade de que quanto maior a montanha, olha, pensamento do povo, né? Quanto maior a montanha, mais próximo da divindade. Então, sempre tinha templos, lugares
altares. Desde os babilônios, chamavam os zigurates, que eram lugares de invocação. Até os gregos, né, o Monte Olimpo, e muitos povos têm essa questão do monte e da montanha. Aqui já está colocando o senhorio de Jesus acima das outras religiões, acima das outras divindades, que vai ser estabelecido em Jerusalém o reino do Senhor Jesus. Aliás, isso nos faz até lembrar do Monte Calvário, né? Onde Jesus, por amor a nós, se sacrificou. E ele falou, quando eu for levantado da terra, e esse levantado significa o tipo de morte que ele passaria, atrairei todos a mim. A gente olha para Jesus, e no alto de um monte, ele deu a vida por nós, e aqui fala que vai ser estabelecido no alto das colinas, aqui em Jerusalém, no alto do lugar, o lugar de adoração ao Senhor. Muito bem. Você sabe que quando Jesus estava subindo, os discípulos perguntaram assim, Senhor, quando será que o Senhor vai restaurar o reino? A bem da verdade, quando Jesus chegou, ele já queria estabelecer o reino dele. Você sabia disso? O reino chegou, porque ele é o rei. Ele já chegou. Acontece que não tinha súdito. Os súditos não quiseram. Na verdade, houve uma rejeição do rei. É tanto assim que na hora que Jesus ia ser crucificado, a palavra do povo foi essa: não temos outro rei, não queremos outro rei, queremos César. Em outras palavras, nós queremos o reino dos homens. O rei foi rejeitado. É por isso que no Antigo Testamento não fala da igreja. Você não lê em passagens do Antigo Testamento falando absolutamente nada sobre a igreja. Lá em Efésios capítulo 3, vai falar que havia um mistério que foi revelado agora, e esse mistério é que se chama igreja, porque estava oculta no Antigo Testamento. E aí você lembra de João 1,12? Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Então aquilo não é só para a gente usar para evangelismo, também tem um contexto original que o povo rejeitou o rei. É por isso que Jesus suspirou em Jerusalém. Ó, Jerusalém, Jerusalém. Como eu queria que vocês entendessem o que está acontecendo agora. O rei chegou e vocês me rejeitaram. Veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o receber se torna filho de Deus. Israel não quis saber de Jesus. Agora o caminho foi aberto para todos nós, gentios. Todos aqueles que recebem Jesus, ele se torna nosso rei. Nós vivemos para o reino. O reino já foi iniciado com a presença de Jesus, mas ele não foi manifestado. O reino chegou, mas não foi manifestado ainda. Ele vai manifestar no futuro. Mas nós já fomos chamados para sermos cidadãos do reino. Aí os teólogos falam que a gente vive no já e o ainda não. Nós vivemos no já, desfrutando de uma intimidade com Deus, com Jesus Cristo, debaixo das leis do reino de Deus. Mas o ainda não, nossos corpos não foram transformados. O reino não foi manifestado ainda. Então a gente vive numa ardente expectativa, porque Filipenses 3,19 vai falar que a nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos. Muito bem, voltando agora aqui para o nosso texto, você vê que ele começa o versículo 1 falando nos últimos dias. E também no versículo 6, naquele dia. Essas expressões nos últimos dias, que aparece muito no Antigo Testamento, os profetas falam, naquele dia e o dia do Senhor são termos proféticos equivalentes. Toda vez que falar, está falando da mesma coisa. Está falando da segunda vinda de Jesus. Esse é o sentido dessa palavra. Toda vez que você lê isso, está falando da segunda vinda de Jesus. Quando você estiver lendo qualquer um dos profetas, essa é a expressão. E a gente está aprendendo agora de manhã
Vamos ler juntos isso aqui? Quem teve um encontro com o Senhor terá um futuro privilegiado. Você já teve um encontro com o Senhor? Já está garantido. Quem crê tem a vida eterna. Isso é para nos ajudar a levantar de manhã já motivados. Aconteça o que acontecer, eu tenho um futuro garantido pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, e eu vou fazer parte. Isso é real. É real. Muito bem, continuando sobre esses dias aqui, esses termos equivalentes, dois aspectos para a gente considerar. Um dia de julgamento de pessoas, cidades, povos ou nações. Este é o sentido mais comum, especialmente nas profecias do Velho Testamento. E tem aqui algumas passagens, não temos condição de ler agora, e cumprimento parcial, esses últimos dias, lá em Atos 2, 17 e 20. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Já houve um cumprimento parcial dessa profecia quando o Espírito Santo chegou na inauguração da igreja. Mas foi parcial, porque tem certos eventos que vão acontecer ali que não aconteceram nos dias dos apóstolos. Então foi cumprido de maneira parcial. Nesse sentido, a gente está no já e no ainda não. Ok? Eu gostei dessa definição aqui. Não anotei aqui. Uma definição do pastor Edson Naves. Até quero sugerir esse livro de escatologia. Se você quer estudar a fundo as profecias, altamente recomendável esse livro aqui. Aí você tem que ter paciência, porque eu não sei se tem na nossa livraria. Então você encomenda aí. A Rosi pode trazer outro dia. E o livro de Miqueias tem esse do Hernandes Dias Lopes também. Nós, os pastores, estamos consultando. Você pode desenvolver com mais profundidade esses estudos. Então ele diz aqui, o Edson Naves, ele diz assim, o dia do Senhor é um dia escatológico, não é um dia literal, tá certo? Um dia de 24 horas. É um dia escatológico de 1007 anos, que inclui o arrebatamento, a tribulação e o milênio. Gente, você estudar sobre o milênio é algo extraordinário, porque nos ajuda a separar o que é para Israel, o que é para a igreja. Por exemplo, Salmo 2. O pai fala para o filho, pede-me as nações e eu te darei. Tem gente que fica pedindo as nações para Deus, mas ali o pai está falando com o filho Jesus. E isso vai acontecer no milênio, que a gente até já viu aqui as nações indo buscar em Jesus direção. Então, estudar o milênio é algo muito importante. E eu convido você a fazer mais uma propaganda aqui. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Já começamos a primeira aula. E vai ter agora, dia 21 de setembro, a segunda aula do portal, 14 horas às 16, às 18. Estudar com profundidade. E o pastor, um doutorzão, gente que conhece muito da Bíblia, vai versículo por versículo. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade de estudar Apocalipse desse jeito. Maravilhoso. Está aí feito o convite. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Já que eu falei do milênio, que é o que trata o nosso capítulo aqui, então não adianta eu entrar sem a gente pensar um pouquinho nisso aqui. Ó. O milênio será um tempo de restauração para todas as coisas, a terra, os animais, o homem e a adoração. Será também o tempo de cumprimento de muitas promessas de Deus para com seu povo Israel. Tem certos eventos no Antigo Testamento que vão se cumprir na vida desse povo, que atualmente está com o coração endurecido, mas Deus não desistiu de Israel. E há um plano na profecia para essa nação. Inclusive aqui no 4:7, tem a palavra 4:8, né? Quanto a você, ó torre do rebanho, que é outra expressão para Israel, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio será, qual é a palavra? Restaurado. Então está falando da restauração desse povo, e Apocalipse capítulo 20 vai dar mais detalhes sobre isso, que se chama milênio, que nós acreditamos num milênio literal, período de 1000 anos, em que Deus vai cumprir
promessas feitas especialmente para Israel. Mas aí eu imagino a sua pergunta, e nós? Onde é que a gente fica nessa história se é para Israel? Acho que eu deixei um gráfico profético aqui, bem simples. Não dá para colocar um gráfico aqui muito minucioso, não é? Temos aqui o evento da primeira vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição. Nós estamos aqui, onde tem esse círculo amarelo, que é o movimento da igreja, a era da igreja. A gente está aqui. Essa seta subindo é o arrebatamento da igreja. Haverá um período chamado a Grande Tribulação, 7 anos aqui de provação na humanidade. Nós subiríamos com Cristo no arrebatamento da igreja, depois a gente desce com Cristo. E aqui, quando descermos com Cristo, os sobreviventes da Grande Tribulação vão entrar dentro do milênio. E esse vai ser o período de tratamento das promessas de Israel. Nós estaremos aqui com eles. A única diferença é que nós teremos os corpos glorificados. Assim como Jesus tinha um corpo diferente, depois que ele ressuscitou, e ele se relacionou, lembra disso? E Jesus se relacionou com outro corpo, um corpo sem dor, um corpo de glória. 1 Coríntios 15 vai desenvolver esse novo corpo que a gente vai receber. Nós vamos estar administrando o mundo com Jesus, porque fala que nós reinaremos com Jesus, aqui no milênio. Nós vamos governar o mundo com Jesus. Esse é o nosso papel. As pessoas vão durar 1000 anos aqui. Porque não vai ter a má qualidade de vida que a gente tem, vai ter longevidade, o lobo vai habitar com o cordeiro. Quando você lê passagens assim da Bíblia, vai ter uma justiça completa, não vai ter ladrões, aquilo que eu falei no início. É nesse período do milênio. Depois vem o juízo final, os mortos de todas as eras serão julgados, lançados no lago de fogo. E aí começa novos céus e começa toda a nova eternidade. Então, é importante a gente considerar que esse período também é a antessala da eternidade. Dá para entender isso? É um preparo para a eternidade. E continuando aqui no nosso texto, muitas nações virão dizendo, versículo 2, venham, subamos ao monte do Senhor. Quem é que está falando isso, gente? Os povos, as nações, estão falando, nós vamos para Israel ouvir o que Deus tem para falar, o que o nosso rei, Jesus vai reinar aqui na terra, o que ele tem para falar. Atualmente a gente vai atrás das pessoas falando para elas que Jesus as ama, não é? Não é isso? Nesse momento aqui, aí você imagina Cidade do México, Bogotá, Washington, Londres, Buenos Aires, Brasília, Paris, Nova Delhi, Pequim, Moscou, Teherã, indo para Jerusalém, seus governantes, para aprender, e os povos também, para aprender com Jesus sobre a lei do Senhor Deus. E aqui fala no versículo 3, ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Isso que vai acontecer no futuro, no versículo 3, ele nos ensinará os seus caminhos para que nós andemos nas suas veredas. A gente não poderia experimentar isso hoje. Quando a gente vem ao Monte do Horto, simbolicamente falando aqui, né, do lugar aqui de adoração, você não vem buscar ensino para praticar? Quando você vai no seu dia a dia, na palavra de Deus, buscar no Senhor, seu Rei, seu Senhor, a gente não quer aprender para praticar? Não tem sentido aprender a palavra de Deus se não houver junto obediência e prática de vida. É tudo ligado, uma coisa com a outra. E agora nós entramos aqui no versículo 3. Ele julgará entre muitos povos, resolverá as contendas entre... Isso aqui está acontecendo no milênio. Não haverá verba para exército. Porque não precisa. Os instrumentos de guerra se transformarão em instrumentos de agricultura. Em outras palavras, armas de guerra, bilhões e bilhões gastos em armamento pesado. Você já pensou? Equipamento de destruição se transforma em equipamento de vida, de cuidar, de alimentar as pessoas. O rei
esse versículo lindo, aqui no versículo 2, mas tu, Belém, capítulo 5, versículo 2, mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Está falando de quem aqui, gente? Jesus. Foi esse texto que os magos consultaram quando eles foram para Jerusalém. Onde que vai nascer o Salvador? Aí os estudiosos, os escribas, mostraram para eles que seria em Belém. Aqui já é uma profecia de Miqueias. Nessa época aqui, vai ter totalmente a paz instalada no milênio. Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20. Mas sabe de uma coisa? Deus vai fazer um teste aqui com a gente no milênio, porque no milênio, Satanás vai estar preso. As condições climáticas, ambientais, vão ser todas favoráveis para nós. No Éden, Satanás ainda estava livre, não estava? No milênio, Satanás vai estar preso. Você acredita que depois desses 1000 anos, muita gente, Satanás vai ser solto por um período breve de tempo e muita gente vai segui-lo? Isso mostra como o coração do ser humano é realmente muito corrupto. Porque Deus vai criar um modelo em que a pessoa, mesmo sem Satanás e tudo de bom para ela, ainda assim ela não vai querer saber do Senhor. Acontece hoje também. A gente tenta falar de Jesus, o cristianismo só soma na nossa vida, nos ajuda a ser maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, cidadãos melhores. E ainda assim as pessoas não querem saber. Olha o estrago que o pecado fez e faz na história humana. No milênio, vai ser o cumprimento daquela profecia, daquela estátua de Nabucodonosor. Lembra daquela estátua em Daniel, capítulo 4? Uma estátua em que a cabeça de ouro, tronco de bronze e prata, pés de ferro. Essa estátua representa os reinos humanos. Nunca houve um rei justo na história humana, plenamente justo. Pois Jesus será o rei que vai estabelecer a justiça. Então, brevemente, só algumas características aqui do milênio. A terra será como o jardim do Éden, vida longa, paz universal entre os povos e as nações. O deserto vai florescer. Haverá paz e justiça em plenitude. Novo templo e os sacrifícios serão só memoriais, só para recordação. Os salvos estarão com corpos glorificados com o Senhor. A sociedade terá uma língua só. Não haverá cegos, nem surdos, nem coxos e nem mudos. Todo mundo terá saúde, porque o rei curará as pessoas. As águas do Mar Morto darão peixes. Gente, há vários itens falando sobre como será um lugar tão abençoado o milênio. E nós estaremos lá, preparando-nos para a eternidade, reinar com Jesus. Tudo isso leva-nos a algumas considerações finais aqui. Primeiro, haverá um final feliz para nosso planeta. Infelizmente, haverá um final triste para aqueles que estão rejeitando um grande livramento que Deus já colocou em operação. Infelizmente. Segundo, é preciso a gente viver como cidadão do céu. Então já vai ensaiando. Já vai ensaiando. Se a gente vai viver num lugar onde vai ter justiça plena, se nós vamos viver com Jesus visível aqui para nós, já vamos considerar que Ele está presente na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus, é isso que diz Mateus capítulo 6. As leis do reino estão acima das leis humanas. Então tem certos procedimentos do nosso coração que Deus espera de nós, ao nos dar um novo coração. Sermos verdadeiros, falarmos a verdade em amor, chamado para sermos pacificadores, cidadãos que cuidam do planeta. Cuidado com a maneira como você administra o lixo. Eu nem vou entrar em detalhes aqui, gente, mas infelizmente tem cristãos que saem com um cãozinho na rua e nem sequer limpa a sujeira do seu cão. Não, tem outros procedimentos também, lixo na rua e série de cuidados que a gente infelizmente contribui para prejudicar o planeta. Cidadãos exemplares em todos os sentidos. Somos embaixadores do rei.
Terceiro, andar em santidade. Deus nos chamou para sermos separados enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus. Guardar nosso coração, guardar nossa mente, guardar-nos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não amar o seu sistema de valores. Nós estamos na contramão do mundo. O mundo põe em relevo a nossa vaidade e a gente se submete a Cristo renunciando às ambições do nosso coração. Ontem foi o dia da independência. Comemora essa independência. Mas a independência do pecado só é possível na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus. E, finalmente, sermos cheios de esperança. Temos 1000 razões para sermos otimistas e nenhuma para ser pessimista. Olha esse texto aqui. Vamos ler juntos? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E 15:12 vai falar para a gente ser rico de esperança. No mesmo capítulo aqui. Vamos nos colocar.